Opa, bem-vindos de volta para nossa quinta aula. Estamos na metade já, vão ser 10 aulas, como eu falei antes. E hoje vamos dar seguimento ao que já começamos na aula anterior. Os tipos de debate. Hoje vamos aprender mais 6 tipos, então sem mais delongas, vamos para o vídeo. Só não se esqueça de que, em caso de dúvidas, os comentários estão aí, pode ficar à vontade. Muito obrigado, vamos lá. Vamos começar pelo tipo de argumento chamado argumento de definição. O que é o argumento de definição? Esse talvez seja um dos mais simples, por ser exatamente o que o nome diz. Nesse tipo de argumento, você usa o conceito do assunto tratado para convencer as pessoas, explicando para elas que podem não entender o assunto. Geralmente, é usado como uma iniciação para um argumento maior. Para usá-lo, é preciso ter segurança no assunto tratado e deixar claro o seu ponto com aquilo. E óbvio, antes saber se o argumento vai te favorecer ou não. Então, bom estar preparado. O nosso segundo tipo é outro muito usado para se começar um argumento, mas também pode ser usado como argumento principal. Seria o de evolução histórica ou trajetória histórica. Como você deve imaginar, aqui nos referimos à cronologia ou passagem de tempo histórica. Usando esse tipo de argumento, você se refere a um período da história relevante para o seu assunto, citando datas, locais, fatos que ocorreram que corroborem o seu ponto de vista. Esse também exige pesquisa e estudo. Lembre de pesquisar com antecedência em fontes confiáveis. De onde a informação veio também contribui para como as pessoas vão encará-la. Lembre-se disso. O próximo é muito utilizado por advogados, principalmente quando se está prestes a perder um caso. Ele funciona muito mais como um truque para convencer através dos sentimentos e da manipulação. Então não é recomendável usá-lo, mas é bom o conhecimento justamente para não se deixar enganar. Esse tipo de argumento se chama argumento de fuga. É justamente usado quando o argumentador quer escapar do tema central, pois sente que está em desvantagem e vai perder o debate. Tenta então desviar do assunto, apelando geralmente para a subjetividade, e não para os fatos. É o argumento, por exemplo, que o advogado utiliza quando todas as provas parecem apontar para o seu cliente. Ele enaltece o caráter do acusado, lembrando tratar-se de pai de família, de pessoa responsável, trabalhadora ou que é réu primário. Tenta-se aqui criar uma ligação sentimental com a plateia, exaltando as qualidades do réu e fazendo o júri sentir pena do mesmo. Principalmente de cunho moral, que se apela para sentimentos ou revolta, e não para os fatos. O quarto tipo chamamos de argumento de enumeração. Veja essa frase. Em primeiro lugar, é imprescindível ressaltar como a carência de medidas públicas gera a ocorrência de tal problema em sociedade. Para que haja a comunicação plena e o acordo de interesses, deve existir o agir comunicativo. No entanto, manifestações populares que possuem o objetivo de reivindicar direitos e melhorias são menosprezadas por parte da população e dos políticos, devido à ocorrência de destruição e badernas realizadas por malfeitores que não integram os movimentos. Deu para entender? Não? Eu explico. O argumento de enumeração é uma forma de organizar vários argumentos de uma vez. É uma boa estratégia para impressionar e mostrar que você está por dentro do assunto. Aqui o argumentador cria uma espécie de lista dos argumentos, do primeiro ao último, de modo a mostrar uma série de fatos que comprovam o seu ponto defendido. É importante que você explicite bem que haverá uma ordem de ideias no seu desenvolvimento. Lembra do exemplo que eu dei? Em primeiro lugar, é imprescindível. Esse, em primeiro lugar, demonstra que mais argumentos estão por vir, que seu conhecimento não para por ali, tornando mais difícil de se rebater pelo seu opositor. Argumento de refutação. Refutar é o ato de desmentir ou negar alguma proposição. Um debate é cheio de refutações, ou pelo menos de tentativas de se refutar, pois mostra a parte fraca no argumento do seu adversário. É uma boa forma de se desequilibrar
o ponto dele por completo. No entanto, no argumento de refutação, não há um ataque direto à fala do seu adversário. Vejamos um exemplo de como esse tipo de argumento se estrutura. Outro sim, é importante destacar o papel da educação no combate a essa situação, já que, assim como preconizado pelo educador brasileiro Paulo Freire, se a educação não pode transformar uma sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Tal pensamento evidencia o poder transformador da educação. No entanto, a educação oferecida no Brasil, pelo sistema público, ainda não é expansiva e de qualidade, principalmente em comunidades carentes, na qual muitos jovens acabam recorrendo ao mundo da criminalidade, aumentando os índices de violência e prejudicando o sistema público de segurança. Podemos ver que primeiro o argumentador apresenta uma proposição e logo depois nos mostra por que a mesma é falsa ou não funciona. É uma boa forma de apresentar o seu tema e estabelecer o ponto que você irá seguir no debate. O sexto e último tipo é o argumento de bilateralidade. Recurso pouco usado em um debate, visto que o intuito é defender um lado e atacar o outro. Mas pode ser uma boa forma se o seu intuito for explicar e não atacar. Nesse tipo de argumento, ocorre uma comparação entre os dois pontos de vista acerca do tema. O argumentador aponta os dois lados do debate sem tomar partido, apenas explicando os fatos e deixando que o ouvinte decida por si. Finalmente, terminamos esse assunto, mas ainda temos mais 5 aulas por vir. Muito obrigado pela sua presença. Até mais.